Agro e prosa, apresentação Divino Ronaldo. Alta tecnologia, eficiência e produtividade no campo. Com a precisão aeroagrícola, você tem maior uniformidade na aplicação, sem amassar plantas e sem compactar o solo. Tudo isso com menor impacto ambiental e uma equipe comprometida com ética, respeito, inovação e resultados. Certificação em aplicação aeroagrícola sustentável, base em Catalão e pontos de apoio em Goiás, Minas Gerais e São Paulo. Precisão Aeroagrícola, sua aplicação em boas mãos. Acesse www.precisaoaeroagricola.com.br. Uma parceria entre a CropLife Brasil e o Comitê de Ação à Resistência a Inseticidas, IRAC-BR, traz uma capacitação online e gratuita ao tema Manejo de Resistência de Insetos, com táticas de controle para a preservação da eficácia das tecnologias. O novo curso faz parte do ecossistema do CropLife Conecta. E para falar sobre esse tema, eu convidei Pedro Duarte, que é coordenador de sustentabilidade da CropLife Brasil. Pedro, prazer receber você aqui, seja bem-vindo. Prazer, Divino, muito obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui em nome da CropLife, tenho certeza que vai ser um papo bem bacana. Obrigado mais uma vez pelo convite. Muito legal, cara, e eu tenho certeza que vai ser uma conversa muito boa, porque a gente precisa de entender um pouco mais profundamente a respeito desse tema. Tem umas coisas, Pedro, que eu costumo dizer o seguinte, cara, a gente parece que quanto mais a gente fala, mais a gente precisa de falar. Parece que até é redundante, já falou sobre isso, todo mundo já sabe. Não, todo mundo já sabe não. Cada vez que a gente fala, a gente traz um pontinho a mais que ajuda a resolver essa questão. Pedro, fala um pouquinho pra gente da CropLife Brasil. Com certeza. A CropLife ela é uma associação, né? Ela reúne 52 empresas de 4 diferentes áreas, né? Então, de defensivos químicos, defensivos biológicos, sementes, né? E biotecnologia. E o principal foco das empresas da CropLife é a questão da pesquisa e desenvolvimento de novas tecnologias. Então, a gente representa, né, esse setor que vem cada vez mais investindo em inovação, trazendo novas ferramentas para poder aumentar ainda mais a sustentabilidade da agricultura brasileira. E a sustentabilidade, ela é realmente fundamental, é necessária, até para que a gente possa atingir novos mercados e consolidar aqueles mercados que já existem, né, Pedro? Com certeza, e um grande diferencial, né, das nossas empresas é que elas participam de mais de uma área, né? Então, a gente tem empresas que atuam nos 4 segmentos, empresas que atuam único e exclusivamente em apenas um segmento, e a gente tem uma rede global, né? Então, a CropLife ela é ligada à CropLife International, então a gente tem uma atuação conectada com vários países, então as discussões, muitas vezes, elas extrapolam, né, as fronteiras. Então, a gente tem esse grande diferencial, que é poder conversar, trocar experiência, né, entender as novas tendências, o que está sendo discutido em outros países e trazer isso aqui para o Brasil também. Pedro, qual que é o tamanho real do prejuízo financeiro que a resistência de insetos causa hoje no campo, aqui no Brasil? A resistência como um todo, ela vem sendo cada vez mais falada, né? A gente tem sentido, né, no campo um aumento dos custos de produção e muito por conta da dificuldade do controle de algumas pragas, as próprias mudanças climáticas vêm acelerando isso, né, por conta aí de muitas vezes muitas gerações de insetos, gerações de plantas no mesmo ano, isso acaba acelerando a questão da resistência. Então, hoje o fenômeno da resistência, além de reduzir a eficácia dos inseticidas, né, no campo, você aumenta as perdas de produção, né, pelo ataque dessas pragas, você eleva os custos de produção, você acaba tendo muitas vezes ter aplicações adicionais ali, e tem um ponto que é muito importante de ser reforçado, que é a questão da redução da vida útil de tecnologias. Então, existe um investimento muito grande, né, no lançamento de novas moléculas. Então, a gente tem que buscar sempre preservar essas tecnologias. E o manejo da resistência, ele vem aliado a isso, né? Então, a gente tem esse manejo justamente para poder reposicionar moléculas, reposicionar ferramentas e não perdê-las. Esse que eu acho que é o grande desafio e talvez um dos grandes impactos, né, que a resistência acaba causando no campo. E o produtor sente isso, né? O produtor sente ali uma dificuldade de controle de uma nova praga, de uma praga aí que era secundária, hoje se torna primária.
Então é um desafio bem grande aí que a gente tem percebido. O Pedro, eu acho que o outro ponto importante da gente colocar é que não é só a questão financeira, né? Quanto custa para se lançar uma nova molécula, que geralmente são bilhões de dólares ou de euros, né? Mas o tempo, né, cara? Acho que esse talvez seja o fator mais primordial. O tempo que se leva para desenvolver uma nova molécula e colocar no mercado, que às vezes demora aí 10 anos, 15 anos, né, até. Exato. A gente tem um estudo lançado recentemente pela CropLife International que estima aí 310 a 320 milhões de dólares para o lançamento de uma nova molécula e num período aí de 11 anos, né? Isso desde o início da pesquisa até o lançamento de em um mercado forte, né? E durante todo esse tempo é muita tentativa e erro, é um investimento muito grande em pesquisa, em desenvolvimento, testes de campo, muitos testes de ecotoxicológicos e de toxicológicos, ou seja, para garantir que essa ferramenta ela esteja adequada, né, nos perfis ambientais e toxicológicos que hoje o mercado exige, e para cada mercado é um tempo diferente, né? A gente tem esses 11 anos como média, mas a depender do mercado e da complexidade regulatória, ou da demora regulatória, dependendo, o tempo pode ser ainda maior, né? A gente sempre comenta, né? Sempre brinca que o tempo da pesquisa, o tempo do lançamento, muitas vezes essa burocracia, né? Toda essa questão regulatória, precisa conversar mais com a realidade do campo, né? O produtor precisa da tecnologia ali, e muitas vezes o tempo não é o mesmo, né? Então, a gente sempre reforça a importância de que tem esse alinhamento, né? Essa mensagem tem que ser passada. Por que a CropLife decidiu lançar um curso focado em resistência justamente agora, Pedro? A gente tem discutido muito nos fóruns internacionais e aqui no Brasil mesmo, como a agricultura brasileira ela tem enfrentado a dificuldade, né? E a gente sempre traz a questão da agricultura tropical, que é uma campanha, inclusive, que a gente lançou recentemente, para mostrar a complexidade que é da agricultura que é executada aqui. Então, a gente tem 2 a 3 safras por ano, a gente tem uma pressão gigantesca de pragas, plantas daninhas, doenças, diferentes safras ali numa mesma região. Então, isso traz uma pressão muito grande, né? Então, o produtor tem que estar toda hora ali lançando mão da tecnologia da melhor forma possível, né? Fazendo monitoramento, e o manejo de resistência ele tem sido cada vez mais discutido, né? Então, trazendo para essa realidade, trazendo para essa complexidade, a gente buscou, né, essa parceria com o Iraque, né, que é um comitê técnico que apoia diferentes frentes aí, para a gente poder construir algo em conjunto e levar essa mensagem, né? Levar não só as recomendações, mas, igual você comentou mais cedo, né, a gente falar mais do problema para poder buscar soluções, né, em conjunto. Então, acho que essa que foi a sacada desse momento da gente poder lançar esse curso e aí poder discutir mais, levar para fóruns e realmente espalhar essa mensagem da importância desse problema. Cara, eu tive o privilégio de estar lá em Brasília no lançamento dessa campanha de vocês. Eu achei fantástico, porque precisa de haver uma conscientização que a agricultura tropical ela é totalmente diferente, né? As necessidades são diferentes, a realidade é diferente, nosso solo. Aliás, quando a gente fala o nosso solo, é até estranho, né, Pedro? Porque olha o tamanho do Brasil, não é nosso solo, são os nossos solos, né? Os nossos climas. Você tá em São Paulo, um clima às vezes muito frio, no norte do país já está quente, no sul do país está chovendo, no norte não chove. Então é um país de dimensões continentais com uma agricultura desafiadora, né? Porque a gente tem que, apesar disso tudo, continuar a produzir mais e mais alimentos, né? Exato, e o Brasil é muito grande, a gente tem mais de um fuso, né, no país, então é uma coisa bem complexa, né, e a gente tem muitas culturas diferentes, né, que são plantadas aí, a colheita o ano inteiro, né, a gente tem lavouras aí que é 24 horas ali, né, produtor preocupado, então a agricultura tropical, ela tem essa complexidade que a gente não enxerga, né, não tem em outros países com climas mais amenos, né, então a gente não tem esse momento do inverno em que tem neve que a gente consegue quebrar gerações de insetos, gerações de pragas em geral. Então, é o tempo inteiro ali o produtor tendo que lançar a mão da tecnologia, fazendo o uso ali de diferentes estratégias de controle, antecipando o plantio ou se adequando à janela ideal.
Então, é um desafio enorme, né? E a gente sempre tenta reforçar essa mensagem que as políticas praticadas aqui e as discussões que a gente entra, elas têm que ter um embasamento técnico relacionado à agricultura que a gente tem, né? A gente tem Embrapa, a gente tem a iniciativa privada investindo bastante em pesquisa para realmente levar essa questão da ciência tropical, né? A gente consegue produzir muito porque tem toda uma ciência que envolve isso. E o valor dessa ciência, cara, ele é inestimável, porque enquanto tem produtor que está produzindo soja ali juntinho da Argentina, juntinho do Uruguai, às vezes está plantando, tem um colhendo acima da linha do Equador, no mesmo país. Olha que loucura. Então a ciência realmente ela precisa de funcionar. Mas falando em funcionar, você citou aí a parceria. Como é que funcionou essa parceria com o Comitê de Ação à Resistência a Inseticidas, nesse desenvolvimento técnico do treinamento que vocês lançaram? A gente tem a oportunidade aqui dentro da CropLife de participar de vários fóruns, né? E os comitês de resistência, né, os HACs, Agarac, Irac, FRAC, são apoiadores das iniciativas e a gente busca sempre fazer esse trabalho conjunto, trazendo as discussões técnicas, né? E tendo esse suporte dos cientistas que fazem parte desses comitês. E a gente tem também, através dessa parceria, um contato muito bom com professores renomados, né? Então, o próprio curso esse curso que a gente lançou recentemente, a gente teve um apoio muito grande do professor Celso Moto, que é referência, né, no tema. Então, a gente consegue discutir temas extremamente técnicos com respaldo científico, né? Então, os comitês, eles vêm com esse apoio, né? Então, todos os temas que a gente discute, sempre levando essa mensagem, a gente leva para a mesa, senta, discute. Então, surgiu daí essa oportunidade da CropLife suportar, junto com o Irac, esse curso, que a gente tem certeza que vai fazer bastante sucesso. Ô Pedro, vocês têm uma preocupação de pegar essa linguagem que é extremamente técnica e transformar numa linguagem que seja fácil de ser entendida por todos? Claro, eu acho que esse é um dos principais desafios hoje da capacitação, né? Quando a gente fala de treinamento, né? Treinamento no campo, o Brasil é enorme, como a gente comentou, e várias culturas diferentes, vários tipos de educação diferentes, pessoas ali que vão receber a mensagem, e a gente tem um apoio, né, de uma empresa extremamente qualificada, né, e que eles suportam a gente nos treinamentos, capacitações que a gente faz, é de transformar a linguagem técnica numa linguagem acessível para a população, né, para o produtor no campo. Então, esse curso, assim como os outros cursos da plataforma Conecta, a gente busca transformar a linguagem em algo que seja palatável, né? Que a pessoa consiga absorver, né? A gente encurta realmente o conteúdo de forma clara, mas sem perder a robustez técnica. Então a gente consegue levar a mensagem, né? Eu acho que esse que é o principal ponto. A gente consegue passar as recomendações para o produtor entender o que ele tem que fazer, e com isso a gente consegue ter maior assertividade, porque hoje é muito difícil, né? O produtor às vezes ter tempo de ficar assistindo a uma videoaula ou lendo algo. Então, sabendo dessa dificuldade, a gente buscou essa alternativa, que é o mesmo formato que a gente tem para os outros cursos que a gente tem na plataforma. Hoje ninguém realmente tem tempo, cara, assim, parece que quanto mais a gente tem tecnologia na mão, menos tempo a gente tem, porque mais a gente tem que produzir, né, cara? O tempo inteiro, assim, aquela loucura. Agora, eu queria entender o seguinte, como é que vocês conseguiram condensar um tema tão complexo, tão relevante, em tão pouco tempo? 1 hora de curso, cara. Quer dizer, dá para, em 1 hora, absorver todo esse conhecimento? A gente justamente tem esse apoio nessa empresa que nos auxilia, né, a colocar nesse formato, justamente para poder separar o que de fato é relevante para aquele momento, né? Então, é claro que o manejo de resistência é um tema extremamente complexo, né? Muitas vezes ele é dado numa disciplina na faculdade de 1 ano, né? Uma disciplina extremamente robusta que consegue trazer todos os pontos relacionados a conceitos, fundamentos, recomendações, cada mecanismo de ação, né? Que são vários. Então, a gente compreende que foi necessário entregar algo enxuto. Mas com essa parceria com o Irac, com os professores, com os especialistas, a gente conseguiu construir, né, um livro base, né, para poder ser
para fundamentar esse curso. Então, a gente tem certeza que a gente conseguiu passar as principais mensagens que a gente tem que sempre reforçar. E, mais uma vez, a nossa ideia não só capacitar, mas poder colocar isso para discussão, né? Então, o lançamento disso é chamar atenção para um tema que a gente precisa conversar, precisa discutir, precisa tratar questões de políticas públicas, levar para os tomadores de decisão, que é um tema que tem que ser levado em consideração, né? Para qualquer tipo de ação que possa vir a ser realizada. Você deixou um ponto relevante. Na verdade, é o seguinte, vocês não estão dando uma graduação, né? Vocês estão trazendo conceitos e começando a aplicar esses conceitos para que a pessoa possa, a partir daí, buscar novos conhecimentos também, né? Exatamente. Assim, é muito muito que a gente fala sobre manejo integrado de pragas, né? O manejo integrado de pragas, ele é, assim, se você for aprender, é uma graduação para poder ter todos os conceitos sobre o manejo integrado. E o produtor, ele já faz isso no campo. Mas muitas vezes ele não sabe que está fazendo isso porque tem um nome específico. E o manejo de resistência é a mesma coisa. O produtor, ele busca, obviamente, rotacionar mecanismos de ação, ele faz o monitoramento, né? Obviamente que, em sua maioria, então, ele está fazendo manejo de resistência, né? Só que o nome, né, o conceito parece algo muito mais difícil. E não, a gente está tentando transformar isso numa linguagem mais simples, né? Eu acho que esse que é o ponto. E eu acho que até para o produtor entender o quanto ele é sustentável. Às vezes ele Exatamente. tem noção do conceito, né, Pedro? Exatamente, aí a gente fala bastante isso. O produtor não tem ideia, né, às vezes, o quão sustentável ele está sendo, né, fazendo, por exemplo, um plantio direto, né, você está ajudando muito, né, a questão do ciclo de carbono, proteção do solo, reduzindo a erosão, aumentando a infiltração de água, e, sim, ele está fazendo porque ele aprendeu aquilo, ele está executando algo que ele aprendeu que está fazendo bem para ele, né, bem financeiramente, tá aumentando a produtividade, e o manejo de resistência é exatamente a mesma ideia. Você citou aí o manejo integrado de pragas. Esse é um tema recorrente aqui no nosso podcast, no nosso programa. Temos falado muito. Por que esse tema, de repente, ficou tão relevante? Assim, tá todo mundo falando dele e, ao mesmo tempo que tá todo mundo falando, eu acho que tem um monte de gente querendo entender o que está sendo falado. Sim, eu tenho certeza que o manejo integrado ele começou a ser muito comentado recentemente, né, nesses últimos anos, vamos dizer assim, muito por conta do avanço da adoção de bioinsumos, né, e de biotecnologia principalmente. Mas os bioinsumos, como eles têm tido uma maior comunicação, vamos dizer assim, eu tenho certeza que isso tem muita relação, porque de fato é isso, né? A gente sempre reforça que não se trata de substituição de tecnologias, né? Se trata de integração de ferramentas. E nesse ponto que a gente sempre discute aqui, que a gente tem que levar esse tipo de informação, ou seja, o produtor, ele faz o monitoramento da lavoura e ele vai utilizar a tecnologia que mais fizer sentido para ele naquele momento, seja ela com base biológica, seja ela com base química, ou seja um manejo cultural mesmo, né? De repente, uma rotação ali, algo que quebra o ciclo de alguma praga ou doença. Então, tenho certeza que isso veio muito por conta desse debate que está tendo, né, nesses últimos anos aí sobre os bioinsumos e também porque o custo de produção tem elevado cada vez mais, a dificuldade de controle de pragas tem elevado cada vez mais, e então essa recomendação, essa assistência técnica, ela tem sido fundamental para o produtor garantir a produção dele, né? E o manejo integrado de pragas ele vem aí como solução e, enfim, a adoção dele é fundamental. Ô Pedro, quando vocês pensaram no curso, eu tenho certeza que vocês imaginaram o público, né? Para quem vocês querem falar. Quem é esse público que vocês pretendem atingir com o curso? Olha, a gente buscou, né, na construção dele, desde da pessoa que, né, do aluno, né, de faculdade, universitário, que tem interesse, né, em se aprofundar, para o produtor, que é quem vai buscar ali utilizar, principalmente a parte das recomendações, né? Ele entendeu o conceito é importante, mas para ele as recomendações vão ser fundamentais. E para, né, para academia em linhas gerais, né? Então acho que a gente buscou unificar essa linguagem e o conteúdo para que possa atingir diferentes públicos, né? E obviamente que cada público vai ter o seu objetivo. Então, o foco em determinados tópicos foi pensando justamente nisso, né? Recomendação sempre visando ali o produtor, a parte conceitual visando bastante aquele aluno, né, aquele acadêmico. A gente
tem conhecimento de que o curso também está sendo levado para algumas universidades, então a gente tem certeza que a gente está conseguindo alcançar diferentes frentes aí, e, de novo, trazendo isso para poder discutir mais, né? A capacitação é hoje um grande desafio, e ter esse tipo de material disponível, gratuito, construído com pessoas especialistas, foi um grande ganho para nós. Voltando aí, Pedro, a falar um pouquinho da resistência e falando também de manejo. Cara, de que forma prática a rotação de modos de ação protege a saúde financeira do produtor? Por que eu estou tocando nesse ponto? Porque você mesmo falou, com essa resistência às pragas, o produtor tem que fazer muito mais aplicações, tem que usar muito mais produtos, cada vez fica mais complexo, né? Vai fazer uma cauda, tem que pôr 1 milhão de coisas ali dentro. Então, acaba que o produtor está assim, com a corda no pescoço, né? Não está sobrando dinheiro. Então, de que maneira, cara, essa rotação, esses modos de ação protegem a saúde financeira do produtor rural? A gente pode analisar por 2 pontos, né? Sempre reforçando que a resistência ela é diferente da falha a falha do uso, né? Então, a falha do uso é você utilizar a dose incorreta, né? Você aplicar no momento errado, você ter uma tecnologia de aplicação que não seja adequada, ou uma infestação muito alta, né? Que você acabou deixando passar. Isso vai dificultar o controle e não necessariamente seja relacionado à resistência. Então, isso vai trazer diversos prejuízos para o produtor. Já a resistência é um fenômeno natural, ele acontece, e a gente tem que buscar evitar que isso aconteça, né? A rotação de mecanismos de ação é justamente o principal ponto, é você diminuir a pressão de seleção. Então, o impacto, muitas vezes, o produtor não enxerga a curto prazo, mas a longo prazo é realmente a manutenção das ferramentas, né, disponíveis para que ele possa utilizar, né, o reposicionamento dessa ferramenta, e isso, indiretamente ou diretamente, vai diminuir o custo de produção, né? Porque você vai ter cada vez mais ferramentas que você consegue reduzir o ataque, né, das pragas, reduzir os prejuízos, e você vai ter uma colheita melhor, né? Então, o foco é esse, né? A gente falar que a rotação dos mecanismos de ação, ele vai garantir que essa tecnologia permaneça por mais tempo, né? Que a gente possa utilizar, e aí você vai ter, né, o produtor vai poder escolher ali no momento qual que é a melhor tecnologia, e obviamente, sempre reforçando, isso tudo com uma recomendação técnica, um profissional especializado que sabe ali entender o momento da lavoura, entender qual tecnologia tem que ser utilizada, e isso de acordo com a realidade do campo, né? Eu acho que isso que é o mais importante reforçar. A gente fala muito aqui a respeito de fazer o arroz com feijão bem feito, né? Fazer o básico bem feito. Deixa eu tocar num ponto aqui que eu sei que é um ponto um tanto quanto polêmico. Quais são os principais gargalos para que a área de refúgio em plantas BT seja adotada de fato pelo produtor? A gente tem uma campanha, inclusive, na CropLife, reforçando a importância da adoção do refúgio para que a gente possa manter, né, essa tecnologia que ela foi fundamental, e ela é fundamental para que o produtor consiga, de fato, ter uma produção saudável, né, conseguir produzir bastante, e que essa tecnologia ela permaneça por mais tempo, né? Como a gente comentou agora um pouco antes, o investimento que é tido para poder desenvolver uma tecnologia como essa é gigantesco, e o ganho que ela dá para a produção é muito grande, né? Então, é um tema que ele é extremamente complexo, né, no sentido de que a realidade do campo ela é uma realidade difícil, né? Enfim, a gente sabe que existem diferentes barreiras, e a gente reforça a importância da adoção, ainda é algo que a gente tem que discutir mais, conversar mais, mas ela, de fato, ela é necessária. A gente, em todos os fóruns técnicos, fóruns científicos, a gente coloca isso, professores, né, especialistas sempre reforçam que a gente tem que ter a adoção do refúgio para poder garantir a longevidade dessa tecnologia. E isso é algo que nós sempre reforçamos na nossa campanha, sempre reforçamos nos debates, e sempre colocando que é mais uma ação que vai garantir aí que as tecnologias possam permanecer e possam estar disponíveis para o produtor. Isso é fundamental. Vou voltar um pouquinho aqui no treinamento. De que maneira esse treinamento complementa as trilhas já existentes do aplicador legal? A gente tem o curso do aplicador legal, que é um curso já bastante reconhecido, né? E ele foi feito
com base nas diretrizes do Ministério da Agricultura, né, que buscou isso através de portarias de regulamentação, justamente para poder explorar mais, né, a questão do uso correto e seguro de defensivos, né, sempre reforçando que eles devem ser utilizados de forma segura, né, do jeito que, seguindo ali as recomendações, e, e a partir disso a gente entendeu que existem outros temas que podem ser complementares, né, não necessariamente vinculados à trilha do aplicador legal, que obviamente tem um objetivo diferente, mas que o produtor, ele fazendo o treinamento do aplicador legal, ele pode também buscar outras formas de capacitação, e aí a gente coloca essas trilhas, né? Hoje a gente tem essas duas trilhas, tanto de inseticidas quanto de herbicidas, né? Nosso foco é realmente trazer assuntos técnicos também para esse debate, né? Não só trazer a questão da segurança do uso, que é fundamental, mas além de você usar corretamente, olha, aliás, né, o uso correto é o que garante que a tecnologia ela tenha a eficiência, né? Então, querendo ou não, eles são complementares, né? É isso aí. O uso correto garante a eficiência e a longevidade, né? Que é um ponto que a gente colocou aqui que é importante. Você falou aí do Ministério da Agricultura, do MAPA. Eu até lembrei que lá em Brasília tinha um representante do MAPA lá. Então, assim, a CropLife anda muito em linha, né, cara, com o Ministério da Agricultura, justamente para ter as melhores práticas e fazer com que o produtor tenha muito mais segurança, inclusive, né? Exatamente, a gente sempre busca apoiar os órgãos reguladores, apoiar a academia, sempre tentando conectar o debate com base em ciência. Eu acho que isso que é o fundamental, né? O nosso discurso ele sempre tem que ser embasado com ciência, né, com a parte mais técnica, entendendo que a realidade da nossa agricultura ela precisa ser acompanhada de perto, com velocidade, né? Então, e o mapa, né, o Ministério da Agricultura, ele busca também, através dessas normas, né, até do aplicador legal, que foi uma iniciativa do Ministério da Agricultura, justamente explorar, né, essa questão da capacitação, né, porque a gente tem uma tríplice, né, regulatória muito robusta, né, então o Anvisa, IBAMA e MAPA trabalhando em conjunto ali para aprovar essas moléculas, as tecnologias, sempre buscando a segurança, né, a eficácia e a proteção ambiental, né, que é fundamental para a questão da sustentabilidade das lavouras, né, e das tecnologias. A gente sabe que a conectividade no Brasil tem melhorado, a passos largos, inclusive, nos últimos anos. Se a gente for olhar aí os últimos, sei lá, 5 anos, assim, melhorou muito, muito mesmo. Mas ainda temos muitas regiões sem conectividade, né? Apesar de hoje já ter aí a Starlink, muitas empresas de telefonia instalando torres, algumas empresas até, em função da tecnologia embarcada em máquinas, têm ajudado a trazer a conexão para regiões mais remotas, mas mesmo assim ainda existe um gargalo nesse sentido. E vocês se preocuparam com isso, fazendo com que o acesso ao aplicativo fosse também offline. Foi justamente pensando em driblar essa deficiência de internet no campo? Exatamente. Não só driblar a deficiência, que ela é real. O Brasil é enorme, né? A gente tem realidades muito diferentes no campo. Não é simples, né? Chegar o sinal em determinadas regiões. Mas é também de aproveitar o momento ali que o produtor tem, né, disponível para poder ler, para poder estudar um pouco, sempre tendo facilidade, né, do aplicativo, do próprio site. Então, de baixar, né, e poder acompanhar de forma offline. Então, a gente pensou com certeza, essa foi uma das principais ações que nós tivemos para poder permitir, né, o acesso a qualquer momento. Então, buscando aí ter essa escalabilidade dessa frente. O curso ele traz texto, vídeo, uma mescla disso tudo? Como é que é? O curso é justamente uma mescla, né? A gente tem a parte, né, são videoaulas, né, que trazem slides, né, em algumas partes para explicar a parte mais conceitual, às vezes que é mais fácil você explicar mostrando um desenho ali, até para explicar, por exemplo, o que é a resistência, né? Enfim, você consegue mostrar o que é o refúgio, como que é a adoção do refúgio, uma imagem, então uma imagem de lavoura, aí tem uma pessoa ali apresentando, então a gente faz uma mescla para, além de prender a atenção de quem está assistindo, para que ele consiga relacionar, né? A imagem é muito mais fácil você relacionar com o que você está falando.
e ele poder sentir ali, olha, eu vejo isso na minha lavoura, né? Eu consigo aplicar isso na minha lavoura, ou o aluno poder pausar ali, anotar alguma coisa que está escrita, né, que tem na imagem. Então a gente buscou fazer essa mistura de diferentes formas de passar, né, o aprendizado. Vocês mudaram um pouco a tática, né? Porque em outros cursos vocês iam lançando os módulos. Nesse não, vocês já trouxeram uma sequência de blocos, não é isso? Isso, a gente buscou fazer nesse formato até para poder construir uma linha, né, uma trilha de aprendizado, né? Então, além dessa trilha, ou seja, no final do curso, você recebe um certificado, né? E essa certificação, ela só é garantida se você passar por todas as aulas, né? Todas as etapas. E aí você consegue construir essa linha de raciocínio, desde entender o que é o conceito de manejo de resistência, entender as recomendações, e entender qual que é o ganho, né, efetivo disso, né? Qual que é o ganho de eu fazer esse manejo de resistência? Então, a ideia foi essa, né? Ter esse certificado associado ao escalonamento das aulas. Qual que é a importância dessa certificação? Porque, como você disse, muitos alunos de cursos de agrárias irão assistir, né? E para eles é importante, conta, mas para os profissionais, chega a ser relevante também? Conta como currículo, por exemplo? Com certeza, o certificado ele agrega, é uma forma de você provar que você teve o conhecimento adquirido para cada aula. Existe um questionário para você preencher ali, para você mostrar que entendeu os conceitos, entendeu o tema que foi abordado naquela aula. E então o certificado ele traz essa importância, e a pessoa que recebe o certificado também se sente reconhecida, né? Porque tem a chancela ali de um IRAC, né, que é um comitê extremamente reconhecido, tem atuação não só no Brasil, é global, e da CropLife, do mesmo jeito, né, que representa aí as empresas, né, a indústria. Então, com certeza, o certificado agrega bastante, e a gente sempre reforça a importância fez o curso, divulga, né, publica nas suas redes, sempre colocando, porque é importante, né, é um tema que é muito discutido, a gente conseguiu fazer um trabalho bem bacana em parceria. Então, tenho certeza que o certificado é algo aí que premia, né, aquele aluno, aquela pessoa que realizou o curso de forma completa. Pedro, o curso é gratuito. Quem quiser fazer, onde é que acha, onde é que encontra, tem algum site? Como é que explica para o pessoal aí, por favor? O curso ele é gratuito, tá? Ele está dentro da plataforma Conecta da CropLife. Lá dentro você coloca o seu perfil, né, como produtor, aluno, e você coloca lá dentro do Conecta, você vai receber um código de acesso, entrou na plataforma, você pode ali fazer qualquer treinamento que tem na plataforma, né, que tem o aplicador legal, do Agarac, do IRAC, e aí é totalmente gratuito, é um conteúdo extremamente robusto, técnico, vai auxiliar bastante quem tiver interesse em aprender um pouquinho sobre manejo de resistência. O curso é relativamente curto, mas é muito, muito, muito rico. Bacana, Pedro. Parabéns aí à CropLife, parabéns por vocês terem tido essa ideia tão bacana. E isso faz muito parte daquilo que a gente tem falado, da importância da comunicação do agronegócio. Com certeza vai trazer conhecimento e vai ajudar na propagação de boas práticas. Foi um prazer falar com você. Muito obrigado, viu? Júnior, eu que agradeço mais uma vez pelo convite. Foi muito bom o papo. E me coloco aqui à disposição. A CropLife também está à disposição. E vamos juntos. Legal. E eu convido todos vocês que estão nos acompanhando, nos ouvindo, nos assistindo, a também prestigiarem. Entrem na plataforma, façam um curso, uma horinha de curso, gente. Quem não tiver uma hora na vida para fazer um curso desses, aí tem que repensar, né? Tem que repensar um monte de coisa. Eu conversei com o Pedro Duarte, que é coordenador de sustentabilidade da CropLife Brasil. E nós falamos sobre manejo de resistência a inseticidas, e ele falou de um curso gratuito que está disponível para você. O podcast Agro e Prosa tem o objetivo de falar do agronegócio de forma fácil, simples e descomplicada. Diariamente conversamos com os maiores atores do agro e abordamos os mais diversos assuntos de interesse de produtores rurais, técnicos, pesquisadores, profissionais da área e simpatizantes do agronegócio. Se você gosta do nosso podcast, então você pode nos ajudar. É muito simples.
Basta seguir-nos nas principais plataformas de streaming e também no YouTube. Se você deixar um gostei, compartilhar os episódios e deixar um comentário, já vai nos ajudar muito a dar relevância tanto ao podcast quanto ao canal. E o mais importante de tudo, nos siga para receber notificações de novos vídeos e episódios. Um grande abraço para você e até a nossa próxima prosa.